Hoje vai ser a última aula do nosso curso. A gente vai trabalhar com uma linha assim mais prática do que as outras aulas, né? E a gente vai estudar, vai tentar colocar os princípios que a gente aprendeu nas outras aulas de uma forma mais cotidiana, mais próxima do nosso dia a dia. E quando a gente fala de finanças, dos primeiros assuntos que vem é a questão do crédito. Como a gente pode usar esse crédito de forma sábia, né? E hoje em dia a gente tem várias opiniões sobre esse assunto, né? Mas eu acho que é importante nós, como cristãos, termos uma opinião baseada na Bíblia, naquilo que a palavra de Deus fala sobre empréstimos, sobre crédito, sobre tomar emprestado, né? Então, a gente vai ver esses 3 versículos aqui que falam sobre mais explicitamente sobre esse assunto, né? Vamos lá, então, Provérbios 22:7 diz o seguinte: aquele que toma emprestado é servo daquele que empresta. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Então, a gente vê que essa relação de crédito é uma situação meio complicada, né? Já primeiro nesse versículo, né? Vamos lá para 1 Coríntios 7:23. Ver o que ele diz. Não devemos nos tornar escravos de mestres humanos. Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, não se deixem escravizar pelo mundo. Então a gente tem o primeiro versículo lá em Provérbios dizendo que nós nos tornamos servos daqueles aos quais a gente toma emprestado. E esse versículo de Coríntios dizendo que a gente não deve se tornar servo. Então, a gente conclui aí que é uma situação bem complicada quando a gente toma um empréstimo, né, sem saber se a gente vai conseguir pagar ele ou não, né? Então, a ideia é a gente tentar evitar isso ao máximo, né? Vamos lá para o último versículo, Romanos 13, de 7 a 8, que diz o seguinte: deem cada um o que lhe é devido, paguem os impostos, tributos àqueles que os recolhem e honrem e respeitem as autoridades. E aqui, para a gente enfatizar bem, né, não devam nada a ninguém, a não ser amor uns pelos outros. Quem ama o seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus. Então, mais uma vez, a gente tem um alerta de Deus, tanto no Velho Testamento, né, para aqueles que gostam de dizer que as coisas foram renovadas no Novo Testamento, que Deus se converteu, mas aqui a gente tem nos 2 testamentos, né, tanto no Novo quanto no Velho, a gente tem essa instrução dizendo que não devemos dever nada a ninguém, né? Justamente porque nós acabamos nos, de certa forma, tornando escravos, tornando servos, né, daquele que nos empresta, né? E um outro caso também que é interessante a gente evitar e que muitas vezes você tem as finanças organizadas, você tem tudo pago, e aí então acontece de ou algum familiar ou algum conhecido chegar para ti e solicitar essa situação, né, que é ser fiador. Porque, sei lá, precisa alugar um imóvel, precisa fazer algum empréstimo ou alguma coisa assim, e ele te pede para ser fiador. Muitas vezes você conhece aquela pessoa, talvez confie naquela pessoa até, mas vamos ver o que a Bíblia diz sobre essa situação também, né? Que é muito comum para aquelas pessoas que têm as finanças mais organizadas, né?
E vamos lá para Provérbios 22, 26 a 27, que diz o seguinte: não se comprometa a garantir a dívida do outro, nem aceite servir de fiador. Se você não tiver como pagar a dívida, até a cama em que dorme será tomada. Então aqui Deus, é um alerta de Deus, né, que a gente deve prestar atenção, que geralmente as situações acabam se tornando bem complicadas, né, porque se aquela pessoa não pagar a sua dívida, você vai acabar tendo que arcar com a dívida dela e muitas vezes isso daí gera problemas em família, gera problemas na igreja ou com os amigos, né? Por causa dessa situação aí. Então, a não ser que tu tenha o recurso suficiente para poder cobrir essa dívida e, de certa forma, perdoar aquele teu conhecido, amigo, colega, o que quer que seja, de forma a simplesmente esquecer, né? Perdoar com misericórdia. Realmente não faça isso, não entre nessa furada ali, como Provérbios já fala. Então, vamos voltar à questão do crédito. Vamos pensar aqui em algumas perguntas básicas, né, que a gente deve fazer no momento que está tomando esse empréstimo, tomando esse crédito, né? Então, uma das primeiras perguntas que digamos, básica e que não tem nem muito a ver com a questão bíblica da coisa. Vários planejadores financeiros falam sobre esse assunto, que é a seguinte pergunta: os juros que vou pagar vão valer a pena para que eu possa ter os bens que estou comprando hoje? Ou seja, qual é que vai ser o meu retorno sobre o investimento, sobre esse crédito? Digamos, eu vou conseguir, talvez, digamos, eu pego um empréstimo para pagar algum curso de especialização. Esse talvez sejam, e eu não tenho condições nenhuma de fazer esse curso se não for através de um financiamento, ou através de um empréstimo, ou talvez através de um parcelamento no cartão de crédito, né? E esse curso vai reverter num crescimento profissional que lá na frente talvez não, no momento que está tomando crédito, você tem que ter mais ou menos certeza que esse curso vai trazer um crescimento profissional que vai trazer um retorno sobre o investimento. Então, a primeira pergunta é, né, se esses juros que eu vou pagar, né, por ter o curso hoje, vão valer, por ter o produto, ou o bem, ou o serviço hoje, vão valer a pena para que eu parcele, né, esse bem ou serviço. Outro ponto que é bem importante da gente ter atenção é quando chegar a hora de pagar esse empréstimo ou essa dívida, né, de que outras necessidades ou desejos eu vou ter que abrir mão para pagar esse empréstimo, né? Então, é importante a gente, no momento que sempre ter um planejamento financeiro, de não tomar todo o nosso orçamento, porque, queira ou não, imprevistos acontecem, e aí então a gente pode acabar tendo problemas aí para fazer esse pagamento, né? E também é importante a gente não ter aquela mentalidade mais típica do brasileiro de a parcela cabe no bolso, né? Cabe no salário, está tranquilo. Muitas vezes não está tranquilo, né? Vamos lá. Um outro ponto, né, que é importante
e que nós, como cristãos, a gente sabe bem, opa, vamos lá, voltando. Caso, por acaso, caso eu não tenha renda, né? Caso eu perca a minha renda principal, perca o meu emprego, e hoje a gente está meio que numa situação com essa situação de pandemia bem instável economicamente, né? Então a gente não sabe muito bem o futuro do nosso trabalho. Então quando eu for pagar essa dívida, esse empréstimo, e por um acaso ou a minha esposa perdeu o emprego ou eu perder o emprego, eu vou ter condições de arcar com esse crédito, com esse empréstimo. E isso é muito importante, principalmente em empréstimos mais a longo prazo e com valores mais significativos, tipo no empréstimo de um carro ou de uma casa, né? Talvez, muitas vezes, é interessante a gente pensar dessa forma para não ceder a um impulso imediatista de trocar de casa ou trocar de carro, e aí então depois acabar se enrolando financeiramente porque um dos cônjuges ou alguém da família perdeu o emprego e pode acabar tendo aquele bem retomado ali, mesmo depois de pagar uma série de parcelas, né? Então são essas perguntas, né, e esses pontos de atenção. E aí então a gente vai ver mais ou menos, através de alguns versículos aqui, algumas passagens para a gente considerar sobre esse assunto, né? Vamos lá, 1 Timóteo 6, de 6 a 8, que diz o seguinte: no entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si uma grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo e nada levaremos quando o deixarmos. Portanto, se temos alimento, roupa, estejamos contentes. E hoje em dia, queira ou não, a gente é extremamente privilegiado porque eu acredito que grande parcela aí da população brasileira tem esse sustento básico, seja através do seu próprio trabalho ou, queira ou não, através dos programas hoje de auxílio do governo. Então, dificilmente tu vai ter alguém sem essa necessidade, com essa necessidade extrema de alimento. Fora em regiões extremamente pobres no Brasil, né? Mas diferente de países, por exemplo, como a África, onde a gente realmente tem muita falta de recursos, né? Vamos lá. Um outro versículo que nos chama a atenção, né, sobre essa questão de crédito é Eclesiastes 5:10, que diz: é melhor não dizer nada que fazer uma promessa e não cumprir, né? Então ele chama a atenção ali sobre essa questão, né, de queira ou não, quando eu tomo um crédito, eu estou fazendo uma promessa para aquela pessoa ou entidade que eu estou devendo, né? Então, Eclesiastes nos alerta, né, para essa situação, né, de cumprir as nossas promessas, ter a nossa palavra, queira ou não, isso daí acaba sendo parte do nosso testemunho como cristão, né? E se nós abrimos mão da nossa palavra e do nosso sim ser realmente sim e o nosso não também ser realmente não, né? A gente está caindo nas garras do maligno. Vamos lá. Provérbios 3, 21 a 26 diz o seguinte: meu filho, não perca de vista o bom senso, o discernimento, apegue-se a eles, pois darão vigor à sua alma e serão como joias ao seu pescoço. Eles o manterão seguro em seu caminho aos pés, e seus pés não tropeçarão. Quando for dormir, não sentirá medo. Quando se deitar, não terá sono tranquilo.
não precisará temer desastre repentino, nem a destruição que vem sobre os perversos, pois o Senhor será a sua segurança, e não permitirá que seu pé fique preso numa armadilha. Então ali, Salomão, em Provérbios, chama a sabedoria, né, de nos mantermos dentro da palavra e termos bom senso, né, e discernimento no momento que a gente toma as nossas decisões. E que isso que acaba nos trazendo tranquilidade e faz com que a gente, não digo que não tenha nenhuma surpresa, né, mas que através dos momentos de dificuldades, nos momentos de surpresa, a gente tenha tranquilidade para agir de forma de acordo com a palavra. E o último versículo aqui, Romanos 12, 2, diz, e é um versículo bem interessante, né? Que diz o seguinte: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vocês. Então aqui mais uma convocação e, de certa forma, um alerta que geralmente a gente ouve de todas as mães, né? Mas todo mundo está fazendo isso, todo mundo pega empréstimo para comprar um apartamento ou comprar uma casa, mas todo mundo pega empréstimo para comprar um carro. Pois é, a gente não é todo mundo, né? Como diz boa parte das nossas mães, né? Nós não somos todo mundo, e Romanos 12, 2 também nos alerta para nos dá de uma forma rebuscada, uma forma fundamentada na palavra, esse mesmo conselho, né? Nós não somos todo mundo e nós devemos seguir, né, a palavra de Deus, seguir aquele plano que Deus tem para nós, né? E muito alinhado com essa questão de crédito, né, e de a gente procurar não se comportar da mesma forma que boa parte das pessoas se comporta com relação às finanças, escolher um estilo de vida estratégico está muito alinhado com isso, né? E aí a gente tem várias concepções equivocadas, né, em algumas situações, né? Temos aquele cristão que talvez foque na teologia da prosperidade e ache que Deus é obrigado a dar muitos bens e muito dinheiro para ele. E nós temos também um outro extremo que acaba saindo fora do que aquilo que a gente já viu nas aulas anteriores, que é aquele cristão que faz, de certa forma, um voto de pobreza, como os antigos monges da Idade Média, né? E acha que ter bens ou ter riquezas é algo profano, é algo que não é da vontade de Deus para as pessoas, né? E, bom, ambos os extremos são errados, né? E acabam não estando de acordo com aquilo que a gente viu nas outras aulas e consegue ver na palavra, né? Então a gente tem aqui dois exemplos aqui de Marcos 28, que a gente diz, olha aqui que Pedro fala o seguinte: deixamos tudo para seguir o Senhor. Então Pedro começou a falar: deixamos tudo para segui-lo.
E João 19, 26, que também é o outro lado da moeda, digamos assim. João ainda, que mostra que João ainda possuía uma casa, mesmo depois de passar os 3 anos ali seguindo a Jesus. Então vamos ver o versículo do João capítulo 19, versículo 26 a 27. Quando Jesus viu a sua mãe ali, ao lado do discípulo, isso na crucificação, ao lado do discípulo a quem ele amava, disse-lhe: mulher, esse é o seu filho. E ao discípulo disse: esta é a sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Ou seja, João recebeu Maria, né, na casa dele, né? Ou seja, ele ainda possuía bens, mesmo depois de todo aquele tempo seguindo a Jesus. Então, aqui a gente tem uma diferença, né, entre um estilo simples de um simples ou pobre, digamos assim, de um estilo de vida estratégico. E aí, então, a gente pode pensar em algumas situações, talvez. Por exemplo, algumas pessoas podem questionar por que talvez eu precise de um carro que tenha 7 lugares, né? E aí, então, e talvez questionar um irmão ou algum conhecido, né? E talvez essa pessoa tenha no coração e entende que a missão dela talvez seja ter uma família grande, ou ele tem 2 ou 3 filhos e deseja dar carona para algum conhecido ou para sempre ter algum lugar para poder dar carona para algum conhecido ou para alguém que vá visitar a igreja. Então, nós não somos chamados todos a ter um voto de pobreza, e a gente tem que sempre prestar atenção e buscar ver se aquele investimento, aquele bem que eu estou adquirindo, ou aquele bem que eu estou adquirindo, ou aquele serviço que eu estou adquirindo, ele vai servir para a honra e glória de Deus, né? Beleza. Eu acho que deu para entender relativamente bem esse princípio aí da diferença dos estilos de vida. E um outro ponto, né, importante para a gente pensar, né, é entender, a gente se preparar para o futuro, né, e entender quais são as ordenanças, quais são os princípios que a Bíblia nos dá com relação a isso, né. E também se preparar tanto para o futuro a longo prazo, né, para a nossa aposentadoria, ou para quando a gente não tiver mais condições, né, de trabalhar, como se preparar para um futuro, talvez de curto, médio prazo, onde talvez por alguma circunstância, se a gente tiver uma reserva financeira, a gente consiga aproveitar algumas oportunidades e com isso, digamos, alavancar a nossa qualidade de vida e aquilo que a gente pode fazer para o reino através dos nossos bens. E aqui a Bíblia fala, né, e é muito enfática em vários versículos, nesses 2 versículos de Provérbios, que a gente precisa se preparar para o futuro, né? Então vamos lá no primeiro versículo de Provérbios 21, 20, que fala o seguinte: os tolos gastam tudo que têm,
O sábio possui riqueza e luxo, mas o tolo gasta tudo que tem. Então, aqui mostra que é importante sempre a gente manter uma reserva financeira. Um outro versículo ali, de Provérbios 6, de 6 a 8, fala o seguinte: aprenda com a formiga preguiçoso, observe como ela age e seja sábio. Embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante, ela trabalha duro durante todo o verão, juntando comida para o inverno. Ou seja, a gente pode adotar uma visão de, digamos, a própria natureza, né, nos mostra, né, que a gente precisa se preparar e estar pronto para aqueles períodos talvez mais difíceis, ou que talvez a gente não consiga, né, gerar riqueza, gerar renda, como acontece com as formigas durante o inverno, né? E quando a gente faz essas economias, uma coisa importante é que a gente poupe de uma forma com uma visão bíblica, né? Então, Provérbios 11, 28 diz que a gente não deve confiar no dinheiro, né? E diz o seguinte ali: quem confia em seu dinheiro cairá, mas o justo floresce com a verde folhagem. Ou seja, a gente não pode colocar o dinheiro no lugar de Deus, mas ao mesmo tempo, né, como contraponto, a gente tem ali Gênesis 41, de 25 a 27, que fala sobre, que é a passagem de José no Egito, e fala como José preparou o povo egípcio para aqueles anos de vacas magras, de poucos recursos, né? Deixa eu pegar aqui e abrir o texto. Gênesis 41, 25. José respondeu: 2 sonhos do faraó significam a mesma coisa. Deus está dizendo ao faraó de antemão o que vai fazer. 7 vacas saudáveis e 7 espigas cheias representam 7 anos de prosperidade. E 7 vacas feias e magras, 7 anos de falta de alimento. E a partir dessa profecia ali, né, dessa interpretação de sonho, José começa a preparar o Egito ali para esse período de dificuldade. E com, digamos, o lucro da venda dos cereais durante o período de seca ali, durante os 7 anos de seca, o faraó acaba comprando as terras daquelas pessoas do Egito e se tornando extremamente rico, né? Vou voltar aqui. Beleza. Então a gente percebeu que é muito importante a gente ter essas reservas e nos prepararmos para o nosso futuro, né? E aí nós temos que ter nós precisamos conhecer um pouquinho mais sobre a parte de investimento, né? E qual é a diferença entre investimento
e apostas, né? Bom, eu acho que uma das principais diferenças entre o investimento e a aposta é que investir dá trabalho. Investir dá bastante trabalho e não é algo como simplesmente escutar uma dica e comprar um determinado ativo ou simplesmente comprar e ficar comprando e vendendo títulos ou qualquer ativo financeiro no mercado financeiro a esmo. Isso é bem próximo de uma aposta, né? Investir dá trabalho e a gente precisa sempre fazer uma análise daquele ativo, daquela coisa que a gente está comprando, né? Eu acho muito interessante que muitas vezes as pessoas vão comprar um imóvel ou comprar um carro e elas fazem uma avaliação extremamente minuciosa para ver se a quilometragem daquele carro, para ver se aquele carro já foi batido ou não, para ver se aquele carro é um único dono e para ver as condições, talvez até chamem um mecânico para acompanhar eles no caso da compra de um carro usado, né? E no momento de ir para o mercado financeiro e comprar algum ativo, fazer algum investimento, elas simplesmente assistem um vídeo no YouTube de alguma pessoa totalmente aleatória que se diz ter alguma expertise e saem investindo, mas não entendem que talvez o investimento naquele ativo já passou a época, já não é mais tão válido, ou então não observam que talvez aquela pessoa que fez aquele vídeo tem algum motivo escuso, ou de vender algum curso, ou talvez ele seja associado com uma corretora ou com algum banco. Então, eu acho muito importante a gente ter muita sabedoria, né, e ser tão criterioso quanto com os investimentos, né, do que quando a gente está comprando um bem como um carro ou como uma casa, né. É importante a gente ter essa visão. E aqui, quando a gente fala sobre investimentos, tem alguns versículos aqui bem interessantes sobre esse assunto, né? Como eu disse, investir dá trabalho, então ali Provérbios 13:4 nos fala um pouquinho sobre isso. O preguiçoso muito quer e nada alcança, mas os que trabalham com dedicação prosperam. Então, né, investir dá trabalho, mais uma vez. Provérbios 14:23. O trabalho árduo produz lucro, mas a conversa fiada leva à pobreza. Então, mais uma vez, investir dá trabalho. Um outro ponto que a gente tem ali é esse versículo de Eclesiastes 11, de 1 a 2, que já nos dá um pouquinho de dica sobre a forma como nós devemos investir, que é ter um investimento diversificado que nos garanta passar por turbulências econômicas como a gente teve nesse ano, no ano passado. Que diz o seguinte, em Eclesiastes 11, 1 a 2. Envie os grãos de sua colheita mar afora, e com o tempo isso lhe trará retorno. Invista seus recursos em vários lugares, pois desconhece os riscos adiante. Ou seja, aqui a gente vê realmente uma dica lá em Eclesiastes, né, de Salomão, falando sobre a necessidade
de diversificação dos investimentos, da forma como você vai investir. E alertando, né, para que a gente não se concentre, por exemplo, e naquela época era muito comum, né, você investir investir em uma caravana, colocar todos os teus bens em um barco, né, e esperar que esse barco dê lucro, né, e digamos, depois de algum tempo você descobre que esse barco foi no mar lá e afundou. Então Salomão diz, né, nos orienta a gente ter um portfólio, um investimento diversificado. E então, para a gente ter uma noção, né, dessa parte de investimentos, eu vou fazer mais ou menos e aqui a gente sai um pouquinho da esfera bíblica, vai um pouquinho para o conhecimento do dia a dia, né? Mas eu acho que é interessante a gente ter uma visão geral, né, de como investir, dos instrumentos que hoje em dia a gente tem no mercado financeiro, né? Um dos primeiros investimentos, e que eu acho que é o investimento mais comum que a gente tem, principalmente aqui no Brasil, é a parte de renda fixa, né? E aí, então, dentro da renda fixa, a gente tem diversos tipos de renda fixa, né? Primeiro, a gente tem os títulos públicos, ou seja, os investimentos de renda fixa que são baseados em dívida do governo, e nós temos os títulos privados, né, que são títulos de dívida de bancos ou muitas vezes empresas, quando uma empresa vai fazer uma grande obra, por exemplo, uma empresa de geração de energia. Isso é uma atividade que necessita de muito capital, então ela vai lá e emite títulos de dívida para que pagando juros, né, para que eles consigam captar aquele dinheiro necessário para muitas vezes ampliar a operação deles. Dentro da renda fixa de títulos públicos, a gente tem os títulos pré-fixados, né, que são aqueles títulos que têm uma taxa de juros no momento em que tu compra já fixada. Eu entendo que esses são um dos títulos mais arriscados que a gente tem no mercado pelo seguinte: digamos que, em 2019, por exemplo, a gente estava com uma economia se encaminhando para o crescimento e nossa taxa de juros soberana, que é a Selic, ela estava caindo. E o governo estava captando dinheiro através desses títulos pré-fixados com uma taxa de juros bem baixa, né? Muitas vezes a gente via títulos aí de 3%, 4%. Digamos que você comprou um daqueles títulos com essa taxa de juros aí extremamente baixa, e hoje, depois da pandemia e de toda essa crise econômica que a gente está sofrendo, a gente tem o problema que os juros que está sendo pago nesse título, ele não paga ele não compensa nem a inflação do IPCA, que já é um índice meio que acaba favorecendo o governo, né? Nem é muito real, porque se tu for no supermercado, tu vê que as coisas aumentaram 30%, 40%, 50%, mas o IPCA está em 6%, 7%. Né? Além desse título pré-fixado e, consequentemente, no momento em que tu investe nesses títulos pré-fixados e tu quer vender esse título no mercado com
uma curva de alta de juros, ele se desvaloriza muito e se você não leva esse título até a maturidade, você acaba perdendo muito dinheiro mesmo. Digamos que é relativamente seguro, mas se vocês acompanharem todo o índice, toda a linha histórica, né, você vai ver que ele acaba muitas vezes perdendo para a inflação. É o título pós-fixado, que é o Tesouro Selic, mais conhecido como Tesouro Selic, e ele acompanha a taxa de juros Selic. Mas se a gente vê hoje, esse título acaba perdendo para a inflação mesmo o IPCA, né? Porque hoje a gente tem uma taxa de juros, eu acredito que está em torno de 4 ou 5%, eu não me atualizei nos últimos dias, mas deve estar girando em torno disso, mas a inflação está em torno de 6, 7% o IPCA. E por último, a gente tem, depois dos pós-fixados, nós temos os títulos mistos que são chamados de, geralmente, o IPCA+, que é um título que tem um componente pós-fixado, por exemplo, o IPCA, que é o índice de inflação, mais um componente pré-fixado, que seria uma taxa de juros fixa, digamos, o IPCA mais 2%, IPCA mais 1%. Então, esses seriam os títulos mistos. Eles são relativamente um pouquinho mais seguros, mas, queira ou não, a gente tem o risco da dívida soberana. Provavelmente, muitos aqui que estão assistindo nunca passaram por situações complicadas como o que aconteceu lá em 93 ou 92, eu não me lembro exatamente, mas do confisco do Collor das poupanças, né? Então, simplesmente, naquela época, o Ministério da Economia confiscou a poupança, não permitiu que as pessoas sacassem esse investimento e depois a época era uma época de inflação galopante, tipo a gente tinha 30, 40, 100% de inflação no mês, né? E digamos aquela poupança que foi confiscada virou simplesmente pó depois de um determinado período, né? Também a gente tem nos títulos públicos o risco de dívida soberana, ou seja, o risco de o governo simplesmente dar um calote e não pagar a dívida. Então, por mais que a gente ache renda fixa extremamente seguro, existem riscos e riscos grandes se a gente for comparar com títulos de dívida ou com títulos de dívida pública americanos ou europeus. Aí já é um pouquinho mais complicado, mas se a gente for comparar com títulos de dívida americana, a gente tem muito risco dentro da nossa dívida, dentro da nossa renda fixa. Os títulos de dívida privado, parou. Dentro da renda fixa ali a gente tem os títulos de dívida privado, que são CDBs e RDBs. Eles são bem parecidos com os títulos de tesouro ali. Eles têm um componente de variação um pouquinho maior, né? Porque dependendo do banco, você vai ter uma taxa de CDI que é praticamente a mesma taxa de juros da Selic, bem variando, né, conforme a saúde financeira do banco. Mas eles acompanham, digamos assim, a mesma ideia dos títulos de dívida público, né? Eles têm o título pré-fixado, que são títulos onde a taxa de juros já é fixada previamente, né? No momento que tu contrata
faz aquele investimento. Tem os pós-fixados, que geralmente, no caso de CDBs e RDBs, eles acompanham o CDI, que é quase ele tem uma taxa de juros um pouquinho menor do que a Selic. E nós temos os títulos de privados mistos, né, que geralmente é o IPCA ou o IGPM, mais uma taxa de juros. Além da parte de renda fixa, no mercado financeiro a gente tem os investimentos em ações, né? Em ações de diversas empresas, né? Tu pode se tornar sócio aí de bancos como Itaú, Bradesco, etc. Ser sócio da Vale ou da Petrobras. E a gente tem diversas, digamos, categorias de ações, né? Nós temos, primeiramente, ali as ações focadas em dividendo, né? Essas ações geralmente são de empresas mais consolidadas aí e empresas que não têm uma ciclicidade no negócio delas, elas são mais constantes. Então, aqui no Brasil, se a gente for pensar em ações de dividendos, geralmente são ações ou do setor elétrico, ou, dependendo do caso, algumas ações de bancos, e também ações de distribuidoras de água e gás, né? Então, geralmente são essas ações que geram dividendos, né, constantes, que são empresas que já estão num nível de consolidação, elas não têm muito como expandir o seu negócio, então elas acabam pagando dividendos para os acionistas delas. Em outro grupo de ações, né, que nós podemos ter é o grupo de ações chamado de crescimento. E essas ações de crescimento podem variar elas geralmente permeiam vários setores, né? Não permeiam tanto setores mais tradicionais, como eu falei, do setor elétrico, né? Mas podem ir podemos ter ações de crescimento no setor bancário, por exemplo, como o Banco Inter. Podemos ter ações de crescimento na área de tecnologia ou de software, como a TOTUS ou a Sinqia, entre outras ações, né? E essas ações têm a seguinte característica: geralmente são empresas menores, empresas que estão entrando no mercado de uma forma mais disruptiva, ou seja, inovando em alguma área específica, né? E, com isso, elas geram um crescimento no valor de mercado delas. Então, digamos, no momento que elas começam a crescer e ganhar market share, né, elas acabam aumentando o seu valor, né? E, realmente, são uma das ações mais interessantes assim da gente investir, porque a gente não tem a gente tem uma grande possibilidade de ganho, mas essa grande possibilidade de ganho também ela é acompanhada de um risco um pouquinho maior. Então é muito importante no momento que a gente vai investir, a gente ter ciência desse detalhe. Diferente das ações de dividendos, que geralmente são ações mais consolidadas, né, mais de empresas grandes já, que tem menor variação, né? E essas ações de dividendos elas estão mais suscetíveis, principalmente não tão suscetíveis ao crescimento em si da empresa, né? Porque a empresa já tomou o mercado que ela tinha disponível naquela região ou naquela área que ela atua, mas elas estão mais sensíveis, né, à variação da taxa de juros, à variação de regras ou a regulamentação governamental, né? Então tem essa diferença entre esses dois
setores. E por último, a gente tem nessa categoria de ações, né, as chamadas ações de turnaround. O que isso significa? É aquela empresa que estava realmente mal das pernas, está extremamente endividada e ela passa talvez por uma mudança de gestão, uma mudança de diretoria, e ela começa, a partir dessa mudança de diretoria, ela começa a apresentar resultados. A partir dessa reestruturação, ela começa a apresentar resultados, né? Então, não dá para dizer que é um exemplo exatamente, porque essa empresa não começou a apresentar resultados consistentes ainda, mas, digamos, uma empresa que seria candidata a um investimento de turnaround seria, por exemplo, a Oi. Uma empresa que eu conheço que teve digamos, esse processo de turnaround em 2013, não, 2015, foi, por exemplo, a Uzi Minas. E ela era uma siderúrgica extremamente endividada, passou por uma mudança da gestão e ela conseguiu meio que reestruturar sua dívida e sair, digamos, do buraco, né? Então, entre essas ações, digamos, as ações de turnaround, elas são, digamos, as mais, no meu ponto de vista, as mais arriscadas aí de se investir, né? Além dessa parte de ações, nós temos também os famosos fundos imobiliários aqui no Brasil, ou lá nos Estados Unidos também chamados de REITs. Eles são quase como se fosse uma participação acionária em imóveis para locação, né? E dentro desses fundos imobiliários a gente tem várias categorias, né? A gente tem fundos imobiliários industriais ou e logísticos, né? De condomínios industriais e logísticos. A gente tem fundos imobiliários de laje corporativa, ou seja, de escritórios. Nós temos fundos imobiliários de incorporação, ou seja, o pessoal vai lá, junta esse fundo e compra uma determinada área para desenvolver, fazer a construção de casas ou algum empreendimento imobiliário, né? Casa ou um condomínio industrial ou algo do tipo. Então, esse fundo de incorporação é bem diverso, tu consegue ter bastante... é um fundo bem arriscado ou imprevisível, digamos assim. E por último, a gente tem os fundos geralmente de shoppings, né? Que são de comércio, né? Então, dentro dos fundos imobiliários tem uma diversidade ali de linhas de investimento, né, que tu pode utilizar para investir em imóveis, que queira ou não é um investimento um pouquinho menos volátil que o investimento de ações. Nesse investimento de fundos imobiliários tem a possibilidade de ganhar com os dividendos e também com ganho no valor da cota, né? Eles são bastante sensíveis à taxa de juros Selic. Então, o valor da cota ele vai variar muito de acordo com a variação da taxa Selic, porque o que acontece? No momento em que a taxa Selic sobe, o valor dos fundos imobiliários geralmente ele cai devido ao aumento ali do custo, do risco, né, em investir nesses fundos. Nós também temos, não é um investimento tão comum aqui no Brasil, mas é um investimento bastante comum
lá nos Estados Unidos, no mercado americano, que são os ETFs, que são fundos de investimento que são negociados na Bolsa de Valores. E dentro desse universo de ETFs, a gente tem uma gama muito grande de ETFs lá nos Estados Unidos, que vão desde ETFs que compram títulos públicos dos Estados Unidos, ETFs que compram ETFs que acompanham o índice do S&P 500, o índice de ações dos Estados Unidos, ETFs que compram ouro, prata, até mesmo compram madeira, né? Então, nós temos ETFs que são focados no mercado de ações, ETFs que são focados no mercado de renda fixa, ETFs que são focados no mercado de commodities. Então, com esse instrumento, né, nós temos uma gama muito grande de possibilidades de investimento. Como eu falei, também um outro tipo de investimento é a parte de commodities, né, que acaba sendo ouro, milho, prata, soja, né? E a gente pode investir nesse mercado através dos ETFs, como eu falei, ou a gente pode utilizar o mercado futuro para fazer esse investimento. E, por último, a gente tem a parte de reservas de valor, que são aqueles investimentos bastante tradicionais, né, que tiveram já uma comprovação, digamos, histórica já aí, de resiliência, que é o ouro e a prata, né? Ouro e a prata, e hoje tem se desenhado mais ou menos como um investimento mais ou menos nessa linha, ou o próprio Bitcoin, que são investimentos que te protegem quando todo o resto, digamos assim, dá errado, né? Então, no momento que tu tem hiperinflação no mundo, ou tem muita instabilidade no mercado, dessa parte financeira, né? Tem uma inflação alta, os índices acionários não estão pagando, a bolsa não é um bom investimento, as commodities estão em quedas por causa da crise e, digamos assim, a gente tem um problema com a renda fixa que não está pagando juros suficiente para cobrir a inflação. Investir em ouro, investir em prata, esses são e em alguns casos o Bitcoin, né? Essa é uma linha aí que acaba protegendo o patrimônio durante esse período de turbulência e fazendo com que tu passe por esse mar de turbulência e se prepare para poder investir, né, no momento em que todo mundo está com problema tá vendendo seus ativos de forma indiscriminada, né? Bom, era isso aí. Eu acho que consegui dar uma abrangência geral aí do mundo de investimentos e também falar um pouquinho, né, sobre os princípios espirituais que a gente tem no momento em que vai mexer com finanças. Fico à disposição aí quando vocês me encontrarem na igreja, pode puxar um papo. Eu gosto muito de falar sobre essa área de investimentos e finanças. Já vou dizer para vocês que não existe aquela diquinha maravilhosa de investimento que é infalível, né? Mas a gente pode conversar, trocar uma ideia e talvez eu possa, de alguma forma, ajudar aí. É isso aí, pessoal.
Muito obrigado. Até mais.